mínimo que você precisa para viver, ou melhor, quanto você precisa para parar de viver no aperto. Isso daqui é um problema sério que muitas pessoas têm, porque sempre que a pessoa acha que está com a vida resolvida financeiramente, acontece algum imprevisto, surge dívidas do nada e essa pessoa precisa se endividar mais e mais, falta dinheiro e aí ela começa a viver no aperto de novo. Fica como se fosse um ciclo vicioso. E de fato é isso que acontece com a maioria do brasileiro. Por quê? Porque as pessoas não sabem o mínimo que elas precisam para viver. O mínimo para um colchão de segurança. Mas qual é exatamente esse valor que você precisa ter? Muitos dizem que você precisa de 6, 12 meses, alguns dizem até 3. Saber essa quantidade de meses é importante, mas nada adianta se você não souber o seu custo de vida. Você precisa saber quanto que você gasta mensalmente com o básico, com os gastos essenciais. E aqui muita gente erra. Às vezes a pessoa pensa, não, eu sei que o básico é isso e o não essencial é isso. Mas aí chega na hora de ver a fatura do cartão ou quando ela realmente para fazer uma conta na planilha, colocar os seus gastos ali separados na planilha, ela percebe que tem um monte de plano assinado, um monte de assinaturas com valores pequenos que no final somam um valor exorbitante, né? Algo que ela não precisava estar gastando. Para você saber o básico que você precisa para viver, vai ser necessário você separar um mês minimalista, né? Como as pessoas chamam hoje em dia, para gastar só com o essencial. Você não vai calcular os gastos que você gastou com restaurante, com saídas final de semana, com essas assinaturas de iFood, Netflix, Amazon, Spotify. Então, todos esses gastos não são essenciais. O que é variável, você não vai colocar nessa planilha. Agora, depois que você calcular esse custo de vida, você vai pegar esse valor, vamos supor, você descobriu na sua planilha, anotando ali um mês só de gastos básicos, que você precisa de no mínimo 3 mil para viver. Agora presta atenção, se caso você for CLT e tem um salário fixo todo mês, então o mínimo que você precisa é de 6 meses. Se você for autônomo, aí você multiplica por 12 meses. Esse é o mínimo que você precisa ter na sua reserva de emergência. Agora, se você falar assim, não, mas eu quero ter mais, sem problemas. Você pode sim ter mais e deve, né? Quanto mais, melhor, como eu falei. Agora a questão é que quando você formar essa reserva de emergência, depois que você formar, aí você vai ter mais liberdade para investir em outros ativos mais rentáveis. Agora eu quero dizer uma coisa que as pessoas erram muito. Muitos querem pular essa parte da reserva de emergência porque já querem focar em algum investimento que rende mais. Se você estiver preocupado mais em rentabilidade do que formar a sua base financeira primeiro, quando você precisar dessa base, você não vai ter. E aí você vai ter que resgatar daqui, onde não seria o ideal naquele momento, para ter que repor aqui, para ter que pagar alguma dívida, algum imprevisto. E aí você vai ver, né, o erro que você cometeu. E olha lá, tem gente que, além de errar, ainda continua sem a reserva de emergência, não foca nela. Tem gente que só quer saber de ganhar dinheiro, ter rentabilidade com os investimentos, mas a base, que é o que vai sustentar, nada, não quer formar, quer pular a fase. E eu não entendo a cabeça da pessoa que pensa assim, viu? Eu conheço mesmo, tem gente que investe em Bitcoin pensando em reserva de emergência. Tem gente que fala assim, ah não, mas Bitcoin é líquido, ainda mais eu consigo fazer ali 6% ao mês com Bitcoin de rentabilidade. Não, tá tranquilo, quando eu precisar resgatar, já que eu consigo liquidez aqui no Bitcoin, eu resgato. Mas e se o Bitcoin tiver em queda, como tava recentemente, né, o Bitcoin derreteu, aí no momento do resgate vai ter perdido muito do seu patrimônio, porque o Bitcoin caiu, não teve o tempo de esperar se valorizar novamente para vender na alta, né, e repor o que perdeu, repor o seu patrimônio. Aí pronto, a pessoa começa a agir pela emoção, começa a ficar doida, fala que aquele investimento não presta, que não serve. Outro ponto é que, se você tiver dívidas, você vai focar primeiro em quitar as suas dívidas, porque não adianta você querer investir R$100 com uma dívida de R$5.000. A rentabilidade do seu investimento, os juros que você vai estar ganhando, são muito menores do que os juros da sua dívida. Juros de dívida, galera, são altíssimos, ainda mais se for cartão de crédito, rotativo, né?
Enfim, você precisa primeiro focar no que é prioridade no seu momento. Se você estiver endividado, entenda esse momento seu. Eu estou endividado, preciso trabalhar mais para pagar essa dívida, eu entendo que vai exigir mais da sua energia, mas se você fez dívida por alguma irresponsabilidade sua, você vai arcar com esse problema. Tem gente que eu pergunto, qual que é o seu custo de vida? A pessoa fala, deve ser uns 5 mil, mas aí dentro desses 5 mil tá incluso o quê? Cartão de crédito, delivery, essas assinaturas. E pior ainda se você tiver endividado e ainda usando o cartão de crédito, porque na maioria das vezes o cartão de crédito é o grande culpado de você ter essa dívida. Ninguém que ganha 5 mil reais e gasta 10 tá gastando sem ter o cartão, não é mesmo? Essa pessoa tá se endividando justamente porque tem cartão de crédito. Se você não tivesse, eu, por exemplo, não tenho, você gastaria somente o valor que você tem ali na conta, que você tá vendo. E é assim que eu faço e vou continuar fazendo até eu ter dinheiro suficiente para elevar o meu padrão de vida e ter cartão de crédito para usar de forma inteligente. Porque é um grande aliado pro seu bolso se você souber deixar o seu dinheiro rendendo enquanto você paga no crédito. Mas, infelizmente, como nós não temos a cultura de aprender sobre finanças, investimentos, como que o brasileiro, então, vai ter a capacidade de saber, diferenciar, esse daqui é o meu salário e isso daqui é o que eu tenho no crédito. Eu não posso gastar mais do que eu vou conseguir pagar. Saber até sabe, mas finge que não sabe e por isso que tá endividado. Enfim, galera, essa é uma conta básica. Isso daqui, galera, funciona. Mas o meu foco aqui é fazer você começar de fato. Porque eu sei que a gente sabe que precisa começar, mas muitas vezes falta essa atitude. Então, o que você tem que fazer é ter clareza do seu momento atual. Você tem que saber disso, do seu momento atual, para focar no que realmente importa. Se você tá endividado, foque em pagar essas dívidas. Existem maneiras de você quitar uma dívida mais rápido, existem formas de amortizar, tem algumas estratégias para você pagar essa dívida por meio do Serasa também. Já tenho vídeos aqui no canal te mostrando como eliminar os juros de uma dívida de cartão de crédito, te mostro os detalhes que você precisa para não ter que pagar juros desnecessários, porque às vezes o banco, o banco ele tá ali para ganhar dinheiro em cima de você, ele ganha com juros. E se você tá devendo, é aí que ele gosta, ele vai te enfiar mais juros. Mas existe formas de você pagar somente o que deve, eliminando esses juros também. Então existem estratégias que fazem sentido para você, se caso você estiver endividado. Agora, se você não tem dívidas e está no momento de construir a reserva, então você tem que ter clareza, o seu momento atual é esse de construir a reserva. Aí você vai focar nisso agora, para depois pensar em rentabilidade, galera, para depois investir em outros ativos que são mais arriscados, para você ter uma renda maior, ganhar mais dinheiro, valorizar seu patrimônio. Você tem que entender que reserva não é para você ganhar dinheiro, é para você ter segurança. O intuito não é rentabilidade aqui, o intuito é liquidez e segurança. Aí pode surgir aquela dúvida bastante comum, mas quanto tempo leva para eu construir essa reserva de emergência? Existem calculadoras justamente para isso, vou te mostrar aqui a do Investidor Sardinha. Você vai colocar então um tipo de profissão que você exerce, se é CLT, autônomo ou funcionário público, e colocar o quanto você gasta, Aqui é a parte principal de tudo, o valor que você gasta mensalmente e também o seu salário. Se você gasta os 3 mil que eu falei, que eu usei de exemplo, você vai precisar de 18 mil na sua reserva de emergência. E para isso, para você conseguir saber o tempo que você precisa, você tem que saber o quanto você vai separar para reserva, quanto você vai investir. Então eu coloquei que você vai destinar 25% do seu salário de 5 mil para reserva, que vai dar 1.250. Se você realmente conseguir ter um controle de gastos e investir mais do que esses 1.250, já que se você ganha 5 mil e gasta 3, tá sobrando 2 mil aí, você consegue investir 2 mil para acelerar essa construção e terminar o quanto antes. Mas nesse caso aqui, você formaria sua reserva em 18 meses, Um pouco mais de um ano. Mas agora, se você fosse autônomo, você teria que multiplicar por 12 meses. E se você fosse funcionário público, como aqui na calculadora está dizendo, 3 meses é o tempo ideal. Porém, continuo dizendo que 6 meses, seria o mínimo para qualquer pessoa. Outra dúvida que surge bastante, eu preciso completar toda a minha reserva para só aí focar em outros ativos mais rentáveis, que vão render mais e são mais arriscados? Sim, o ideal seria esse, mas eu sei que tem pessoas que completam a reserva pela metade e vão investir em outros ativos mais arriscados,
ou tem pessoas que preferem ver uma carteira criando forma, crescendo, é o que todo mundo quer, né? Só que prefere destinar, tipo, metade para reserva e metade para outros investimentos, do que só focar na reserva. Então vai de cada um, depende, né, do seu jeito, do que mais ficaria favorável. Mas o que eu diria? Você já deve imaginar, né? Quanto antes você formar a sua reserva, melhor vai ser para você, para investir com mais liberdade, com mais segurança também, já que você tem ali um colchão de segurança. Então, tendo essa reserva, você fica de forma mais tranquila, sem viver no aperto, né? Por isso que o intuito do vídeo é esse. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu calculei a minha reserva, eu fiz isso. R$1.000 era o mínimo que eu precisava ali mensalmente, porque eu ainda vivo com os meus pais. Então, no final, era uma reserva de R$6.000. Ali foi o meu foco. Foquei em formar ela, formei e depois eu comecei a investir em outros ativos. Só que mesmo quando eu estava formando a reserva, eu queria investir em ações. E eu investi R$50, por exemplo, só que não foi a maior parte em ações, entende? Foi a maior parte na reserva. O meu foco estava na reserva. Aí depois que eu completei, o meu foco mudou, porém eu sempre continuei investindo, mesmo que seja um valor menor, só que eu continuei na reserva. Entendeu? Galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então. Se você ficou com mais alguma dúvida, se tiver mais ideias de vídeos, deixa aqui nos comentários também. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!